Você sabia que existe uma fórmula que te permite resolver praticamente qualquer equação do segundo grau em segundos? E mais, ela aparece em provas, no Enem e até questões do dia a dia. Hoje você vai aprender de forma simples, prática e sem complicação como encontrar as raízes de uma equação. Veja bem, a equação do segundo grau, ela apresenta esse formato: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o termo A não pode ser zero de forma alguma, e B e C são números reais. Vamos entender bem isso. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau, porque o índice maior é 2. Observe que a variável que agora é y. Então, nós precisamos encontrar o que nós chamamos de coeficientes numéricos. Coeficientes numéricos são o que nós identificamos como A, B e C. Grava bem isso. O valor do A é o número que está acompanhando a letra ao quadrado, a letra em que o expoente é 2. O número, ele vem antes da letra. Então, observe aqui que nós não temos nenhum número visível. Quando você não visualizar, o número é 1. E o sinal, não esqueça, sempre vem acompanhado do número. Quando é negativo, é obrigatório você colocar. Sendo positivo, não é tão necessário. O B é o número que acompanha a letra, que não tem expoente. Quando não tem expoente, significa que ele é 1. Então, não tem expoente, então o número que acompanha é o 3, acompanhado do sinal, então nós teremos menos 3. E C é o número que não tem letra, no caso aqui, o 10. E muitos alunos perguntam, por que esse zero? Observe aqui que ele faz parte do formato da equação do segundo grau. A equação, ela pode ter um formato completo, onde todos os coeficientes são diferentes de zero, ou pode ter um formato incompleto, onde B e C, ou B ou C, pode ser zero. Agora, nunca o A pode ser zero. Lembra bem disso. Então, passamos aqui para resolver qualquer equação do segundo grau. Nós temos a forma de Bhaskara, que te permite encontrar as raízes. Então, nós queremos descobrir, nesse sentido, as raízes. O que quer dizer? Procurar as raízes são os números que fazem com que a equação se transforme em zero, em que zero é a equação. Então, quando você visualiza essa fórmula, ela parece assustadora. Mas nós vamos resolver isso de parte simplificada. Primeiramente, nós vamos resolver o que está aqui nessa raiz. Tudo que está aqui dentro da raiz nós chamamos de delta, representado por esse triângulo. O delta, ele nos diz quantas soluções a equação terá. Então, preste atenção que você economiza tempo. Se delta for maior que zero, quando a gente fala maior que zero, significa que ele é positivo. Então, foi um número que foi positivo, vai ter duas raízes. Se delta for zero, exatamente zero, vai ter apenas uma raiz. E se delta for menor que zero é negativo. Significa que não tem raiz real. Então, recapitulando, delta maior que zero, nós iremos encontrar duas raízes. Delta igual a zero, apenas uma raiz. E delta menor que zero, não existe raiz em R. Agora, vamos para a resolução. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau, ó, veja bem que está no formato completo. E vamos encontrar as raízes, os valores que fazem com que essa equação se torne zero. Primeiramente, vamos começar usando delta. E para isso, você precisa identificar os coeficientes numéricos. Então, o valor de A, B e C. Como eu bem disse a você, o valor de A é o número que acompanha a letra A ao quadrado. Então, x ao quadrado não tem número visível, você coloca 1. B, o número que acompanha a letra. No caso aqui, 5. Lembrando sempre do sinal. Negativo é obrigatório colocar. E C é o número que
que não tem letra, no nosso caso, o 6. Seguindo aqui o valor de delta, nós iremos substituir essas letras B, A e C por esses números que nós já temos aqui. Então, no lugar do B, nós vamos substituir por menos 5. Coloca aí em parênteses, pois está negativo. Não esqueça do quadrado que temos que repetir, o sinal de menos, o 4 que faz parte da fórmula. Lembrando que quando não temos sinal entre números e letras, não está visível, sempre é vezes. Então, o A nosso aqui vale 1, não precisa de parênteses porque não tem sinal. E o C vale 6. Já substituímos as letras pelos números, agora é só resolver. Chegamos aqui numa expressão numérica. Então, você resolve primeiro a potenciação. Menos 5 ao quadrado, nós teremos 25. Menos 5 ao quadrado é o mesmo que menos 5 vezes menos 5, resultando em 25. Menos, e aí nós vamos multiplicar esses três números. Não esqueça, se tiver sinal negativo, tem que multiplicar os sinais. Positivo também, mas já sabemos que qualquer sinal positivo multiplicado por um negativo vai dar negativo. 4 vezes 1 vezes 6, 24. Agora basta subtrair 25 menos 24 é igual a 1. Encontramos o valor de delta, mas nós precisamos encontrar são as raízes. Então, para as raízes, nós vamos voltar lá no delta. Eu já transfiro para você aqui os valores que nós temos, né? Que é o ABC, que nós vamos utilizar também nessa expressão. Delta, nós já sabemos que é 1. Então, seguindo aqui, ó, x, que é o que a gente quer encontrar, é igual. Lembra do sinal menos o valor de B, menos 5. Perdão. Menos 5. Tem o menos aqui, então coloca dentro do parênteses para você não errar. Mais e menos. E aqui nós vamos colocar a raiz. Aqui dentro do radical, B ao quadrado menos 4AC foi o que nós acabamos de fazer e encontramos o resultado 1. Então, o 1 vem para cá. Agora, vamos 2 vezes o valor de A, que é 1. Observa que não temos mais nenhuma letra. Basta agora operar com uma expressão numérica. Então, vamos resolver essa questão do sinal e também a raiz quadrada. Menos e menos, mais. Então, basta colocar o 5. Mais e menos, raiz quadrada de 1, 1. E aqui agora temos 2 vezes 1, 2. Observe que para a gente operar, nós temos aqui dois sinais. Então, para isso, vamos separar o que nós chamamos de x1 e depois o x2. Para o x1, nós vamos pegar o positivo. 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1, 6 sobre 2, nós temos que é 3. Já encontramos a primeira raiz. Vamos agora para o x2. O 5 menos o 1. Deixa eu consertar aqui para ficar melhor para a sua visualização. x2. Isso tudo aqui dividido por 2. Então, x2 vai ser 5 menos 1, 4. E 4 dividido por 2, nós temos que é 2. Já encontramos a solução dessa equação do segundo grau. Coloca o valor menor, posterior, o maior. Então, as raízes dessa equação, x ao quadrado menos 5x mais 6 é 2 e 3. Se você substituir aqui, no lugar do x, o 2, vai zerar a equação. Se você substituir aqui no lugar do x, o 3, vai zerar essa equação. Então, essa é a prova, a verificação, para confirmar realmente que você acertou a operação. Viu que não é difícil, super fácil? Agora, temos que ficar atentos a um detalhe. Os erros que mais acometem, que acontecem com os alunos. Esqueceu o sinal de B. Principalmente nessa situação, eu quis colocar um exemplo aqui aleatório, que é um B menos 3 e C 5. Então, o que o aluno costuma fazer? Fica atento a isso aqui, ó. Eu tenho X,
Aí, esse menos aqui, ele acaba engolindo e coloca só o valor do menos 3. E aí, você observa que erra toda a equação. Então, não esqueça do sinal. Conserve o sinal e por isso que é bom você colocar dentro do parênteses para evitar esses erros. Então, um erro clássico é esquecer o sinal. Então, fique atento a isso aí. Outro erro, errar o cálculo de delta. Você faz lá delta e não encontra o valor correto. Por exemplo, o aluno, quando vai multiplicar aqui, ó, acaba esquecendo de multiplicar o sinal ou esquece desse valor aqui, mistura a potência com a multiplicação, por isso é importante você ter o domínio das expressões numéricas. O erro é esquecer também, outro erro, o sinal de mais ou menos. Então, atenção cuidadosa em cada detalhe na hora que for resolver. E também, erro comum é dividir errado no final. Então, são erros clássicos, fique atento na hora de resolver. Agora, você já sabe resolver equação de segundo grau usando Bhaskara. Quer praticar? Tenta resolver essa daqui. Qualquer coisa pode deixar aí nos comentários que eu te digo se você acertou ou não. Se esse vídeo te ajudou, salva e compartilhe com alguém que também precisa aprender sobre equação de segundo grau. Nos vemos nos próximos vídeos.